Nós temos hoje um grande preconceito com relação a grandes famílias, né, que normalmente nós sempre ficam relacionados a não ter planejamento familiar, a não sabe o que está fazendo, não se previne, mas era uma forma completamente legítima de se fazer lembrar para que você pudesse novamente retornar a esse mundo. Então, quanto maior a família, maior as chances de você ser lembrado pelos seus parentes, pelos seus amigos, pela toda a rede de relação criada a partir dessa família e você poder novamente retornar a esse mundo. Não ser lembrado, não ser cultuado é uma das piores coisas que pode acontecer, porque essa pessoa não vai novamente retornar, não vai novamente entrar nesse mundo de circularidade e retornar novamente para o mundo dos vivos, digamos assim. E o orixá, o surgimento a princípio dele, ele se dá exatamente dessa forma. Ele é um ancestral que teve seus feitos em vida reconhecidos por uma grande parcela de pessoas. E aí ele se torna orixá porque ele conseguiu extrapolar o seu nível social, o seu nível, digamos assim, seu núcleo familiar. Ele conseguiu fazer com que seus feitos fossem reconhecidos para além dos seus limites de relação, de relações familiares. E é aí que surge o orixá, porque ele passa a ser reconhecido por mais pessoas do que normalmente ele deveria ser. Os orixás que vieram da África para o Brasil foram orixás, deuses e divindades, que tinham uma participação efetiva naquela vida vivida no cativeiro. Então, um exemplo, nós temos o orixá Omulu, que vem por causa das doenças. Temos Oxóssi Ossan, que vem com as ervas. Temos Iemanjá, a fertilidade. Temos Ogum, da justiça. Temos Xangô, do raio, do trovão, da tempestade, Yansan. Então, todos os orixás que vieram, eles tinham alguma funcionalidade, eles tinham algum papel a desempenhar dentro desse novo contexto que surgia. E é um papel que vai ser desempenhado dentro de um sincretismo junto com os santos católicos, que é um grande problema, é outro grande questionamento que a gente deve ter bem claro para não começar a entender os negros como submissos e que faziam coisas escondidas dos senhores para que pudessem cultuar os seus deuses. Não existe só o meu Deus e os deuses dos outros não são capazes de me ajudar. Que, na verdade, é uma das grandes belezas do continente africano e da religiosidade africana, que é aceitar a diversidade que existe para além da sua forma de culto religioso. A gente pode chegar a duas conclusões, né? Esses negros se renderam à fé católica ou foram obrigados a aceitar a fé católica? Eu acredito que de nenhuma coisa nem outra, porque a partir do princípio que você acredita que os deuses dos outros povos, das outras religiões, ele pode interceder por você da mesma maneira que o seu Deus intercede quando você necessita dele, não existe nenhum problema em você fazer com que esse Deus também ele seja usado a seu favor. Numa situação difícil como de cativeiro, como de escravidão, você poder contar com os seus deuses africanos e contar com os deuses católicos é muito melhor, traz muito mais conforto do que você colocar esses deuses católicos como simplesmente um sincretismo. E você coloca os negros numa condição também de submissão. Acredito que o problema do sincretismo, que é um dos problemas mais discutidos em relação a esse tema, ele é, na verdade, mal interpretado na medida que, sim, ele é sincretizado, mas ele existe a devoção ao orixá, existe a devoção ao santo católico, e eles não são a mesma coisa. São entendidos de maneira diferente, mas que podem responder às suas demandas. Não existe a pureza africana, porque a pureza da divindade africana ela é construída diariamente através do seu cotidiano.
Então, quando você busca uma pureza africana, você implicitamente está dizendo que existe uma maneira da África tratar a sua religiosidade, quando na verdade não existe uma África. Existem várias Áfricas, com várias nações e vários povos que possuem cultos e rituais diferentes. E esse é um outro grande problema que acontece em relação às religiões africanas, porque na procura dessa padronização, você acaba criando uma África que não existe no continente africano. O candomblé, quando surge com esses orixás. Em 1830, nós temos os 3 principais terreiros, que são o terreiro do Casa Branca. Depois, a partir de uma divergência para a sucessão, surgiu o terreiro do Gantuá. E depois, uma nova divergência na sucessão do Casa Branca deu origem ao terreiro do Ilê Axé Opô Afonjá. E esses 3 terreiros foram os terreiros estudados pelos sociólogos, antropólogos e etnólogos no início do século XX, que passaram a ser uma referência do que deveria ser entendido como candomblé. Como são terreiros de origem nagô, com os orixás presentes nos seus rituais, tudo o que foi estudado a respeito do candomblé foi estudado dentro desses 3 principais terreiros, que a gente pode chamar de a Santíssima Trindade do candomblé baiano, e foi colocado como que o que tivesse fugindo daquela forma de ritual não fosse considerado legítimo. Então, no candomblé, a gente vai ter principalmente o culto aos orixás. Esses negros eles vão ficar localizados principalmente na Bahia. Você vai ter o culto aos orixás, o toque específico de cada orixá tem seu toque específico. Você vai ter os instrumentos que vão ser responsáveis por chamar esses orixás, por trazer esses orixás aos trabalhos que vão ser realizados. Então você tem, normalmente, os 3 grandes tambores. Você tem o rum, que é o maior, o rumpi, que é o médio, e o lê, que é o menor, e você pode ter, em algumas casas, o agogô. São elementos fundamentais, porque são esses elementos que despertam, que trazem os orixás dentro dos rituais e fazem com que os médiuns entrem em contato com essas divindades. Uma pessoa, para ela alcançar cargos dentro de um terreiro, ela tem que não só ter o conhecimento de todos os rituais, mas ela tem que participar de todos eles e aprender sempre. E você tem, então, o conhecimento sempre passado pelos mais velhos, que é sempre o princípio, um dos princípios africanos, o princípio da ancestralidade, do conhecimento, ele está sempre com a pessoa mais velha daquele determinado reino, daquela determinada etnia. Uma especificidade bastante interessante em relação a isso é porque o sacerdote da religião afro-brasileira, ele é um sacerdote que ele é feito, que ele é criado na sua vida normal, diferente das outras religiões que retiram aquele sacerdote da sua vida, digamos assim, mundana, e coloca ele em determinados lugares onde ele vai aprender, onde ele vai ler, onde ele vai estudar, onde ele vai se formar, mas ele fica deslocado da sua vida mundana. Completamente diferente de um sacerdote da religião afro-brasileira, que vai se tornar sacerdote, levando a sua vida normalmente e convivendo com todas as agruras, com todos os problemas, com todos os questionamentos dessa sua vida. Isso criou em alguns terreiros um grande problema, porque qual deveria ser referência? O conhecimento dos mais velhos, que tem na sua vida toda balizada dentro daqueles rituais, ou o conhecimento gerado pela academia, que fez pesquisas na África com seus rituais específicos, suas divindades, e traz novos conhecimentos para dentro dessas práticas afro-brasileiras. Esse foi um problema, foi e pode ser considerado um problema porque você chega ao ponto de poder questionar uma mãe de santo ou um pai de santo a partir de uma consulta a uma biblioteca, que a gente pode fazer uma brincadeira que seria um terreiro de biblioteca,
Hoje, se você quiser montar um terreiro de candomblé, você, numa biblioteca, você sabe como os orixás dançam, quais são as músicas, os toques, as comidas, de que maneira o terreiro deve ser disposto. Você pode completar toda a sua falta de conhecimento, entre aspas, de vivência efetiva, com uma consulta aos livros. Isso criou um grande problema dentro dos terreiros, especialmente com relação à tradição. Porque esse conhecimento escrito, ele passou a gerar uma ideia de tradição, que é completamente o contrário do que preza o princípio africano, que é sempre a renovação. Então a resposta divina, ela não pode ser colocada dentro de uma teoria mundana. Então nenhuma forma de engessamento, nenhuma forma de estrutura pode ser colocada dentro da religiosidade afro-brasileira, porque sempre que você procurar estruturar, você vai estar fugindo ao princípio fundamental da religiosidade. Um dos pontos fundamentais é esse também. Não existe uma regulação a respeito da religiosidade afro-brasileira. O que eu acho importante não haver mesmo, porque na medida que nós pensarmos em alguma regra para a religiosidade afro-brasileira, ela vai ter que ganhar outro nome. Porque ela não vai ser mais a Umbanda, ela não vai ser mais o Candomblé, ela vai passar a ser um outro nome que foge diretamente ao seu princípio. A Umbanda surge no Brasil em 1908, início do século XX, e tem uma particularidade porque ela surge oficialmente, digamos assim, dentro de um terreiro kardecista. Então, uma reunião de médiuns kardecistas. É importante a gente lembrar que o kardecismo é uma religião que, entre seus adeptos, está sempre uma grande parte da elite carioca, né? Surge em São Gonçalo, no bairro de Neves. Como o kardecismo é baseado nos escritos de Allan Kardec, você tem que saber ler, tem que saber interpretar. E dentro dessa reunião que estava acontecendo lá no bairro de Neves, uma das pessoas presentes, o Zélio de Moraes, teria então recebido um caboclo no meio dessa reunião, o caboclo das 7 encruzilhadas. Logo assim que ele recebeu essa entidade, esse caboclo, né, os participantes da mesa reprovaram de imediato aquele acontecimento, porque é uma contradição. Como pode, numa mesa de letrados e da elite, um caboclo, né, um ignorante das matas, querer passar algum ensinamento para aquelas pessoas? Então, ele foi colocado para que ele saísse dali, e a partir daí, Zélio de Moraes ficou com função de fundar 7 tendas espíritas de Umbanda. Então a Umbanda, ela surge principalmente com uma base especialmente kardecista. Ainda que o Zélio tenha saído daquela mesa kardecista, ele continuou com a sua trajetória kardecista. Então a Umbanda traz muito do kardecismo. Traz também, seguindo o princípio africano, como nós já colocamos, o culto à ancestralidade, que é o primordial nessa tradição. Então a Umbanda começa como? Ela começa fazendo o culto aos ancestrais da terra. Quem são os ancestrais da terra? Ao povo indígena. Então nós temos os caboclos, as caboclas, que vão ser parte desse ritual umbandista, e aos ancestrais africanos, que vão ganhar aqui o nome de pretos velhos, os pretos e as pretas velhas. E essas entidades, a diferença fundamental da entidade para o orixá é que a entidade ela já teve vida, já esteve encarnada. E como ela tem esse princípio kardecista dentro da Umbanda, ela é uma pessoa que já esteve em vida, morreu, mas que procura fazer trabalhos de caridade, que é um dos princípios kardecistas, para que ela consiga, de certa maneira, a sua evolução enquanto ser espiritual, para que ela não precise mais retornar a esse mundo. Então a Umbanda, essas entidades que trabalham na Umbanda são completamente diferentes dos orixás que trabalham no Candomblé. As entidades na Umbanda, você entra numa gira de Umbanda, você se consulta com as entidades, você fala com as entidades,
você negocia com ela, você conversa, né? Você bebe alguma coisa oferecida, você come alguma coisa oferecida. Completamente diferente do orixá no candomblé, que você não entra em contato direto com ele, você apenas vê a sua manifestação. E se você quiser conversar alguma coisa, você vai conversar com o responsável pelo culto, com o pai ou com a mãe de santo, que através do jogo dos búzios vai dizer para aquela pessoa o que ela precisa fazer, o que é necessário. A pureza da religiosidade é você seguir a divindade. E a divindade, ela está sempre passando para os seus fiéis aquilo que deve ser necessário, é necessário ser feito. Então esse é um primeiro grande ponto. Não existe uma África una, não existe uma África homogênea, que a gente possa buscar elementos originais africanos. Não existe também a necessidade de se legitimar o culto afro-brasileiro em relação ao território africano. Você tem fatos e acontecimentos e rituais que têm origem, mas que não têm seu significado no continente africano. O ritual acontece de uma determinada maneira no continente africano, mas quando chega aqui, não só o ritual, como as músicas, os objetos usados dentro das cerimônias, eles ganham novas funções, ganham novos significados, passam a ser completamente modificados e ganham não só novos elementos, como são usados em situações diferentes. Então, não é necessária essa busca por uma origem africana. É claro que é necessário para a gente entender de que maneira esse princípio acontece. Mas o princípio é o princípio da diversidade, é o princípio da pluralidade religiosa, que em nenhum momento está preocupado com a legitimação daquilo que está sendo feito dentro dos terreiros. Para finalizar, a gente pode entender não como uma colcha de retalhos. Ela não é, tanto a Umbanda como o Candomblé, ela não são vários elementos que foram pegos de diversos lugares e costurados um no outro, formando uma colcha. Essa não é mais a ideia. A ideia é a ideia de uma bricolagem. É uma ideia que esses elementos, uma vez que eles se juntam, eles se transformam num terceiro elemento. Eles não guardam as suas particularidades, eles são ressignificados. Então, a intenção primordial é essa da pluralidade africana e da Umbanda como Candomblé como circularidade, sempre com a inovação, sempre com novos elementos atuando no seu ritual e fazendo com que ela seja sempre atual, que ela esteja sempre ligada ao que está acontecendo. A religião afro-brasileira tem essa possibilidade de adaptação constante e sempre se modelando, se reestruturando de acordo com o mundo onde ela está inserida. Meu nome é Maria das Graças Gonçalves, eu sou professora de Psicologia da Educação na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Meu tema, de trabalho aqui nesse projeto é refletir com vocês um pouquinho a produção da identidade negra no Brasil. Começamos por nos perguntar: por que nos interessa estudar a formação